Você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Aleluia. E o versículo é a partir do primeiro. Alguns versículos a partir do primeiro. Que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu, falando sobre o seu apostolado, o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. E ele começa dizendo assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse. Nem por isso justifico-me a mim mesmo, ou justifica a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis? E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Amém? Só até esse versículo. E eu quero, na verdade, me deter mais, focar mais, baseado nos dois primeiros versículos. Eu até queria que, não sei se a Priscila vai conseguir, colocar numa versão Almeida, acho que tem uma versão Almeida, os dois primeiros versículos, porque eu li na versão nova, versão internacional, mas ela tem uma forma de se expressar, e na versão Almeida, ela tem uma nova palavra que talvez ela possa nos dar um entendimento melhor. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Amém? Somente esse versículo. E eu, nessa noite, quero mostrar a vocês alguma coisa, não sei se vocês vão entender. Não sei se vai dar para vocês entender. Não sei se dá para estar ao alcance de todos. Todos estão vendo? O que está escrito aqui? Pois é. Eu não quero dizer que essa seja a cadeira que eu tenho que ficar. O que eu quero passar para vocês a ideia de que existe uma cadeira, existe um lugar, existe uma função, existe uma responsabilidade que o pastor tem.
assim como todos os que lideram têm sua cadeira, o seu lugar, o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito. E dentro dessa visão, dessa cadeira, eu gostaria de passar algumas coisas interessantes, porque às vezes passa pela... Eu também já estive sentado, né, nas cadeiras, assistindo, ouvindo, aprendendo também, coisa que a gente precisa estar fazendo até hoje, é estar aprendendo, como eu estive aprendendo. Estive em Porto Seguro esses dias. Mas hoje de manhã, me veio essa palavra cadeira, cadeira do pastor. Parece um privilégio, né? Mas vamos ver se é privilégio. O que significa essa cadeira? Quem senta nessa cadeira? Aí você diria assim, pastor, é muito óbvio. Quem senta nessa cadeira é o pastor que está liderando a igreja. Quem senta nessa cadeira? Alguém que tenha sido designado para servir ao Senhor em uma determinada comunidade, no caso aqui, uma igreja local. Quem senta nessa cadeira? Alguém que tenha sido provado e aprovado para o serviço, para a missão. Alguém que tenha sido designado para servir ao Senhor na comunidade. Alguém que esteja primeiro diante de Deus, para depois estar diante da membresia. Esse é o perfil de quem assenta nessa cadeira, ou de quem deve assentar-se nessa cadeira. Os irmãos estão entendendo? A princípio estão entendendo? Vamos caminhando aqui. Então nós entendemos que, primeiro, quem senta aqui precisa primeiramente estar diante de Deus, para depois estar diante da igreja. Vamos desenvolvendo aqui. O primeiro chamado de um pastor é para estar com Deus. Não é para estar na frente das pessoas. Não é para estar apenas servindo as pessoas. É para estar diante de Deus. Ele é um serviçal de Deus. Ele é alguém que foi separado por Deus para estar à disposição de Deus. Esse é o papel daqueles que sentam nessa cadeira. Estou falando dessa, como em outra cadeira, em outra igreja, em outro ministério, outra congregação, onde for, existe uma cadeira que é a cadeira do pastor, o lugar dele, a função dele, lugar dele exercer sua função, seu trabalho. Então, primeiro diante de Deus, para depois estar diante das pessoas, daquele que o chamou. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Jesus chama os seus discípulos para estar com ele. E depois de 3 anos, é que ele envia os seus discípulos para ir às nações, para cumprir o chamado e fazer exercer o seu chamado entre as pessoas, as nações. Essa cadeira do pastor, ela é ocupada por alguém que deverá prestar contas ao Senhor por cada membro do seu rebanho. Aí começa a apertar, né? Aparentemente é um privilégio, sentar na cadeira, tá ali e tal. Mas começa a apertar quando, primeiramente, ele precisa estar diante de Deus e depois também ele deverá prestar contas ao Senhor por cada membro do seu rebanho. Ou seja, eu não vou dar conta, né, da igreja vizinha aqui do bairro. Eu vou dar conta, estando aqui, eu darei conta. Ou o pastor que assenta nessa cadeira, qualquer um dos pastores que sentar nessa cadeira saiba que ele é quem vai prestar contas a Deus de tudo que ele faz, da forma que ele cuida do seu rebanho. Nessa cadeira deve estar alguém que exerce o ministério solitário, na maioria do tempo. É um ministério solitário, onde muitas vezes a gente não tem a quem um ombro para chorar.
Às vezes a gente não tem uma amiga, um amigo com quem a gente abriu o coração e expor a nossa fragilidade, nos colocar vulneráveis para que as pessoas saibam o que se passa naquele que se assenta nessa cadeira. É uma cadeira sozinha, é uma cadeira solitária. Então o ministério pastoral é um ministério solitário na maioria das vezes. E na maioria do seu tempo é solitário. Nessa cadeira deve estar alguém que abriu mão, até mesmo da sua carreira profissional. Abriu mão talvez de uma faculdade, de um bom emprego, para responder, atender a um chamado de Deus para o propósito de Deus, para o propósito dele. Eu conheço muitas pessoas que estavam em faculdades. A missionária Rose, ela abriu mão da sua faculdade, da sua formação, é bióloga, abriu mão para estar. Passou tempos em Moçambique, fazendo nada a ver com o curso que ela fez, mas servindo ao Senhor. Então nessa cadeira aqui, na cadeira do pastor, geralmente ela é ocupada por alguém que abriu mão de alguma coisa, de alguma carreira, de alguma missão, até mesmo do emprego, um bom emprego, de uma carreira muito boa, mas ele abriu mão de tudo para estar diante do Senhor e obedecer ao chamado dele. Na cadeira do pastor, ela deve ser ocupada por alguém responsável por trazer alimento espiritual para o rebanho. Ele tem que buscar o alimento onde tem. Quando você lê o Salmo 23, a gente olha assim, Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me em faz em pastos verdejantes. Aí eu estava olhando a geografia da Palestina, daquela região ali, e eu imagino como alguns autores descrevem, que muitas vezes Davi passou semanas fora de casa, semanas longe da sua família, procurando pasto verde para o rebanho. Então muitas vezes ele abriu mão da sua própria família e procurar onde tinha alimento, e onde tinha alimento e água, para que o seu rebanho, que ele era responsável, tivesse água para beber e alimento saudável. Então a cadeira aqui é ocupada por alguém, e deve ser ocupada por alguém que tenha essa sensibilidade, esse compromisso de buscar e de trazer sempre alimento espiritual para o seu rebanho. Alguém com sua vida exposta, uma vida pública, e sujeito aos olhares de todos os tipos de pessoas. Corremos o risco, passamos por situações que muitas vezes perguntamos: o que eu fiz? O que fizemos? O que temos feito? Então, essa cadeira é ocupada por pessoas expostas. O ministério pastoral é um ministério exposto, onde todas as pessoas têm acesso à vida da gente, têm acesso às coisas que a gente participa, os lugares por onde a gente anda, a família. Nos tornamos vulneráveis. O ministério pastoral é um ministério vulnerável, onde estamos sujeitos aos olhares, aos julgamentos, às avaliações e até mesmo às injustiças daqueles que, por não conhecerem, por talvez só olharem o exterior, mas não analisam o que se passa no interior de cada uma dessas pessoas que se assentam na cadeira. Por isso que eu chamei cadeira do pastor. Não é do pastor Sebastião. Eu estou aqui trazendo uma comparação, trazendo uma analogia do que significa uma cadeira do pastor. O pastor é alguém de quem
o diabo vive rodeando, tentando encontrar uma maneira de fazê-lo desistir do pastoreio, promovendo escândalos, buscando de todas as maneiras um jeito para dispersar o rebanho. Porque em Mateus 26:31, que eu gostaria que colocasse ali para a gente, Jesus, ele usa uma frase que os profetas já usavam no Antigo Testamento. Ele usa ensinando os seus discípulos. Quando ele diz no verso 31, então Jesus disse ao seu discípulo: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então nós temos um inimigo, o diabo, que todo o tempo, em todos os momentos, ele procura uma forma de fazer com que o rebanho se disperse, que se percam. Jesus estava falando sobre a sua morte, mas ele estava falando que realmente naquele momento, você pode olhar o texto e você vai ver, que naquele momento, quando Jesus foi preso ali no Getsêmani, seus discípulos fugiram. Um traiu, o outro negou, e os outros fugiram. Então quem assenta nessa cadeira, a cadeira do pastor, é uma cadeira que realmente o inimigo sempre vai estar procurando de alguma forma, uma maneira de fazer com que essa pessoa que assenta nela, seja Sebastião, Carol, Tárcio, pastora Josi, outros pastores, ou presbíteros, missionários, tá? Que assentam, constantemente, eles podem ter a certeza que está sempre procurando, existe sempre o inimigo tentando de alguma forma trazer algum sentimento para que ele possa ou ela possa dizer: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou entregar os meus pontos. Por isso que eu falei, essa cadeira é uma cadeira de alguém solitário, é uma cadeira de alguém que abriu mão da sua própria vontade, da sua carreira, da sua profissão, para obedecer o chamado. Cada um tem sua história, mas essa cadeira é cobiçada principalmente pelo inimigo, que tenta fazer com que seja desmerecido aqueles que sentam na cadeira do pastor. Eu estou pregando sobre a visão que a igreja precisa ter do que se passa no ministério pastoral, de um homem e de uma mulher que é chamado por Deus. Porque às vezes a pessoa acha que é um privilégio. Muitos têm seus privilégios, mas é uma missão árdua. É uma missão que muitas vezes nos faz chorar. Nos faz chorar. Mas retroceder não. Mas há um problema com quem senta nessa cadeira. Há um problema com aquelas pessoas que sentam nessa cadeira. Quais, pastor? Por quê? Porque quem senta nessa cadeira, a Bíblia chama de anjos, em Apocalipse fala de anjos, anjo da igreja. Mas na realidade, falando claramente, quem senta aqui nessa cadeira é um ser humano. No fundo, é um ser humano. É humano. Como vocês são humanos. Como todos nós somos humanos. E como humanos, quem assenta também aqui é uma pessoa que tem suas limitações. Não são super-homens, não são super-mulheres. São humanos e limitados. Somos limitados. Nós não resistimos a tudo. Temos também a nossa fraqueza, as nossas necessidades. Então significa que quem senta aqui, o presbítero, é alguém que também tem sentimentos. Sente dores na alma,
sente dores nas suas emoções. Humanos, limitados, que têm sentimentos, pessoas sujeitas a variações, até do tempo. Se nós pegarmos uma chuva muito forte, nós ficamos resfriados como qualquer pessoa fica. Ficamos doentes como todas as pessoas ficam. Então todos os processos que todas as pessoas sentem e passam, a gente também passa. O pastor, aquele que senta na cadeira também, porque estão sujeitos à variação do tempo, frio, calor, enfermidade, etc. Entendemos também que quem senta nessa cadeira é uma pessoa que sente dores físicas e emocionais. Físicas e emocionais. É uma pessoa que também sente falta da família. Falta da família. Quantas vezes eu vejo a pastora Josi aqui, preocupado com o filho que mora lá em Portugal. Preocupado com o filho que mora aqui, está trabalhando no trânsito. Preocupado. Eu tenho meu filho que mora em Curitiba. Às vezes eu fico preocupado não sabendo como está a vida dele. Porque ele não fala, ele não é aquela pessoa que liga, pai, estou passando por isso. Ele não é daquele que fala, a gente fica calado. Tem uma filha que mora em Volta Redonda, perto de Volta Redonda, lá no Piraí. Tem uma neta, é a mãe solteira. Tem uma filha com 7 anos de idade. Mora só ela e a filha. Saudade. Um abraço. Dá vontade de ver. Dá vontade de morder. Aí o que consola a gente é a Clarinha. É a Clarinha que pula no colo, que brinca, sabe? Mas a gente sente falta da família. Eu passei 8 anos sem ver meus irmãos no Rio de Janeiro. Família. Uma vez a minha irmã falou assim, ela me chama de Tão, não é Tião. Tão. Ô Tão. Saudade, meu irmão. Ela me chama de irmão, tem hora que me chama de filho. Eu sou mais novo, ela é mais velha, estou no lugar da mais velha. Ela faz uma confusão às vezes. Dá saudade. Aí ela fala assim, poxa, você está tão longe. Eu digo, pois é, minha filha. A gente está numa missão. Ela é mesmo, né? É uma missão que Deus te deu, né? Por isso que você não está tão pertinho da gente assim. Eu fui ver sobrinhas que eu nunca tinha visto. Eu só vi pelas redes sociais, que a gente vê pelo Face, mas nunca tinha dado um abraço. E algumas delas diziam assim, poxa, eu sonhei tanto com esse dia de poder te dar um abraço, né? Que eu vejo o Senhor pregando, vejo o Senhor fazendo e tal, comentam tudo. Então a gente, por causa dessa cadeira, nós sentimos falta da família. E até mesmo quando a família não compreende. Que existem pastores que a família não compreende. A família acha que ele está fazendo alguma coisa que não seja tão importante assim. Por isso não dá apoio, não dá suporte, não dá valor. E até se opõe, às vezes critica. Porque às vezes não entende o posicionamento, as implicações que essa cadeira nos obriga a ter, a fazer. Às vezes temos que dizer não, às vezes temos que cortar algumas coisas. E às vezes a família não compreende. Esse é o resultado de quem senta nessa cadeira. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você. Mas estou levando você a ter um entendimento, para ter uma noção do que se passa. Quem senta nessa cadeira é uma pessoa como todos, que sente fome, sente sede, sente alegria, tristeza, também sente frustrações, passam por decepções e a solidão. É uma pessoa que sente dores físicas e emocionais, é uma pessoa que sente falta da sua família, como nós dissemos, uma pessoa comum, como outras pessoas, que se esforça para ajudar a todos, mas quem se esforça para ajudá-lo quando precisa? Quero repetir essa frase aqui. É uma pessoa que se esforça para ajudar a todos, mas quem se esforça para ajudar quando ele precisa?
cadeira. A cadeira do pastor. Quem se assenta aqui é uma pessoa que visita para cuidar. Mas quando é ele... Mas quem é que o visita para cuidar? Visita para cuidar. Mas quando precisa, quem é que o visita? Para que ele seja cuidado. Essa cadeira senta uma pessoa que ajuda a levantar um membro quando este erra. Mas quando o pastor erra, quem se importa em ajudá-lo a se levantar? Não é verdade? Quem se importa para ajudá-lo? Conheci um pastor, ele está na glória. Eu já falei isso aqui, ele dizia, olha, eu sempre fico com o meu pastor. Porque quando as pessoas do rebanho, elas se protegem umas das outras, elas cuidam uma das outras, elas se importam com as outras, mas quando o pastor precisa, ninguém chega para ajudar. É o preço dessa cadeira. É o preço dessa cadeira. Aqui senta uma pessoa que demonstra seu amor em forma de atitudes. Mas de quantos ele recebe esse mesmo tipo de amor e cuidado? Ou seja, quem assenta nessa cadeira cuida de todo mundo com amor. Mas quando ele precisa, quem é que chega para cuidar com amor? Nessa cadeira assenta, quem se assenta é uma pessoa que vive em prol de outras pessoas. Mas onde estão as pessoas dispostas a fazer o mesmo por ele? Eu falei que hoje eu ia trazer uma reflexão. Tudo para você pensar. Para você entender o que é uma cadeira de um pastor. O que é uma função. O preço que se paga para estar ali. Resumindo, o pastor é aquele que tem sentimentos. Sente alegria com os que chegam. Ou seja, sente alegria com quem chega. Por isso que nós fazemos festa quando chega alguém. Porque nós ficamos alegres quando Deus manda a pessoa para estar com a gente. É muito bom. Mas também é aquele que se esforça para compreender aquele que realmente precisa sair. Não significa que a gente não sente quando alguém precisa. A gente sente que alguém precisa sair, a gente sente porque entendemos, nos esforçamos para entender que ela precisa sair, porque Deus está levando. Mas não significa que a gente não chora, não sente a dor, não sente a falta. Que a gente não tem sentimento. O pastor chora com aquele que vira as costas, saindo sem levar em consideração a todo o amor, carinho e cuidado que recebeu. Mas o pastor também sente a tristeza, sabe de quê? Por aqueles que ficam ouvindo e apoiando e tentando consolar quem agiu com ingratidão, mas não levando em conta a consideração e o sentimento do pastor. Passamos tempo consolando quem saiu porque alegou, porque isso, aquilo, outro. Mas a gente não para pensar, e o pastor como está? Como é que está o coração do pastor? Eu preciso visitar fulano, porque fulano está assim, saiu, está chateado, aquilo tudo. A gente corre atrás, liga para saber como está. Mas quem liga para o pastor? Vai perguntar, pastor, fulano saiu, não saiu? E como é que o senhor está? Obrigado, filho. Então estou trazendo para vocês uma mensagem para falar de sentimentos de um pastor. O que uma cadeira nos faz sentir, o que uma cadeira nos faz passar, nos leva a viver isso. E aí, aquela ingratidão das pessoas, que a gente tudo fez para honrar, para valorizar, jogar para cima. 99% a gente fez e faz. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque existem pessoas que sabem também, quando chega a hora, e conversa. Pastor, olha, a gente está assim, assado e tal. E como eu disse, a gente se esforça para compreender quando alguém precisa sair.
Mas a gente fica muito triste com quem sai com tamanha ingratidão, virando o prato, não considerando tudo aquilo que já foi feito por ele. A gente tem sentimento. E às vezes nós percebemos que as pessoas estão sendo mais cuidadas do que o pastor. Porque o pastor viu nascer, viu crescer, deu mamadeira, engrossou o leite da mamadeira, passou a dar um mingau, daqui a pouco passamos a dar um alimento mais sólido, para fortificar, para levantar. E quando a pessoa está lá em cima, ela esquece tudo, vai embora e sai pela porta dos fundos, nem para dizer muito obrigado, cachorro. Mas às vezes, a gente compreende isso. Mas também, por outro lado, o que mais entristece o pastor é quando as pessoas vão atrás dessas pessoas e se juntam a elas e esquece que o pastor também tem sentimento por aqueles que saíram. Ninguém chega junto para ajudar, pastor. Como é que está o seu coração? Como é que o senhor está? E aí, pastor? O que eu posso fazer para te ajudar? Pastor, eu estou orando por você. Pastor, eu tenho certeza que eu vou te ajudar em oração. Mas eu louvo a Deus porque no meio disso tudo surgem irmãos. A Bíblia diz isso, né? Que na maior angústia da nossa vida surgem irmãos. Mais que amigos, surgem irmãos. Irmãos que se transformam em família para a gente. Que chega junto para nos dar um abraço. E procura nos ajudar de uma outra forma. Nos procura confortar o coração. Procura de alguma forma fazer alguma coisa para nos ajudar. Sabendo, entendendo que o processo que estamos passando é muito doloroso. E às vezes tem pastores, por causa dessas cadeiras sentados nela, por causa dessas coisas, baixam em hospitais. Outros até morrem. Porque a ingratidão machuca a gente. A ingratidão dói muito. Eu digo que a ingratidão e o desprezo são duas coisas que matam. A ingratidão e o desprezo. A ingratidão porque as pessoas não reconhecem o que já foi feito. Na hora que quer tomar suas decisões, ela não procura saber como, né? Esquecem do cuidado, do investimento, do aconchego, daquilo que foi oferecido. Esquece tudo. Eu quero ir embora e não quero saber. Só quero dizer para vocês que eu também tenho sentimento. Eu sofro por cada um daqueles que saíram. Sinto falta de cada um deles. Como todos vocês. Mas às vezes nós só olhamos para quem saiu. Não olhamos para o pastor que ficou, como ele está, como ela está, como ficou a família do pastor. Eu gostaria que os olhares de vocês estivessem mais voltados para esse lado. Estou dizendo isso porque amanhã pode ser que eu não esteja aqui, e o outro que chegar, que seja bem recebido, que seja mudada essa cultura, da gente só dar apoio a quem saiu. E olha, gente, que a maioria das vezes, não são todos, mas grande parte daqueles que saem, e começam a criar situações para que outros saiam, são as pessoas que nunca trouxeram ninguém para somar na igreja. Nunca trouxeram ninguém, nunca jogaram ninguém para dentro, só jogou para fora. E quando sai, está fazendo o que sempre fez. Está fazendo o que sempre fez. Aqui dentro, jogando para fora. Sabe, meu querido, você que está de blusa preta aí com a sua esposa do lado, já viu aquele jogador que faz gol contra? Existe isso, meu amigo. Está com a camisa do time, foi treinado no time, conhece o time, recebe do time, mas ele joga contra. Ele joga contra. Nos bastidores, ele trabalha contra. Mas é o trabalho pastoral. Esse é o preço dessa cadeira. Mais que privilégio, há um preço que se paga para permanecer nela. Mas eu quero concluir essa noite dizendo o seguinte: que nessa cadeira sentam pessoas humanas que sofrem com os impactos desses baques no emocional e no físico. Nessa cadeira também
sentam pessoas humanas que precisam de atenção e cuidados. Nessa cadeira eu sento pessoas humanas que precisam ser preservados e não expostos. Que muitas vezes é o que acontece. Porque as virtudes muitas vezes são esquecidas. Mas os defeitos são expostos e soprados ao vento. Para que todos ouçam e todos saibam do erro que aconteceu, da falha que houve. É assim. É o preço da cadeira. É o preço de quem senta nessas cadeiras. Mas são pessoas que precisam ser preservadas. Nessa cadeira sentam pessoas humanas que precisam ser mais compreendidas do que cobradas. Cobradas. Muitas vezes só se procura para cobrar. Cobrar isso, cobrar aquilo, cobrar aquilo outro. Eu sempre digo, olha, qual é a solução que você está trazendo? Mas sempre chega com um problema. E a cobrança, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ao invés de chegar e dizer, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu só quero autorização para fazer aquilo. Precisamos que as pessoas nos reconheçam como pessoas humanas que precisamos de compreensões, menos cobranças. Porque somos pessoas humanas, pessoas que precisam ser olhadas com um pouco mais de misericórdia. Olha para essa cadeira aí, com mais misericórdia, gente. Mais misericórdia. Nós já temos o diabo para bater na gente o tempo todo. Nós já temos o mundo que nos cobra o tempo todo. Misericórdia. Eu peço aos irmãos, olhem para as pessoas que sentam nessas cadeiras com mais misericórdias. Porque são pessoas humanas. Pessoas humanas que carecem de muita oração. Muita oração mesmo. De intercessões, dia e noite. Para que ele consiga dar conta da sua responsabilidade. Para conseguir dar conta da responsabilidade. Quantas vezes quase não dormem, ou às vezes nem dormem. Preocupado com alguém que não veio, ou alguém doente, ou alguém com problemas a serem resolvidos, muitas vezes. Cadeiras sentadas por pessoas humanas sujeitas a esgotamento físico, esgotamento emocional, sujeitos a adoecerem como todo trabalhador. Como aquele trabalhador que leva trabalho para fazer em casa. Vocês já viram isso? Quantos já levaram trabalho? Não consegue dar conta da tarefa do dia, leva para casa. Quando todos vão dormir, ele ainda vai trabalhar até certa hora da madrugada, da noite, para poder dar conta do seu trabalho. É assim é o pastor. É como aquele aluno que vai para casa sem ter terminado o dever de casa e tem que chegar em casa e terminar, porque no outro dia tem mais. Quem estuda aqui sabe o que eu estou dizendo. Tem mais. Aí quando alguém diga para você, por que eu não estou tendo tempo? Mas por que você não está tendo tempo? E a madrugada? Que você faz o que com a madrugada? Mas eu tenho que dormir. Não, a madrugada é para estudar. É assim. Não é pastor? Por que não pode me atender? Não é pastor? Por que não pode ouvir? Não é pastor? Por que não pode visitar? Gente, pense. Talvez muitos não imaginem. Mas quando um pastor, ele chega aqui com a mensagem, ele já trabalhou nela. Ele já queimou pestana, neurônios para poder preparar a mensagem para chegar aqui. E chega aqui, ele expõe a mensagem com muitos conflitos, com muitas lutas, para ter a certeza que as pessoas vão entender a sua mensagem. E quando saímos daqui, nós saímos moídos, irmãos, desculpem, mas moídos, esgotados. Aí eu pergunto, por que eu estou cansado? Fala com a minha esposa, por que a gente está tão cansado? É batalha, o culto é uma batalha espiritual. O culto não é só festa, para muitos é festa, mas para o pastor é uma batalha espiritual, a ser vencida. É o leão que tem que inventar e vencer. E se tiver um outro leão,
Prenda-o, porque senão amanhã ele vai dar mais trabalho. E às vezes a gente vai até mais tarde, até a adrenalina baixar, já é madrugada. E assim a gente vai, sentado nessa cadeira, andando de acordo com as nossas forças, contando com as orações e a compreensão dos irmãos, para que entenda essa mensagem nessa noite. Não me interprete mal, não estou aqui lamentando, não estou aqui, sabe, me fazendo de coitado, não. Eu estou chamando a sua atenção para você olhar com mais misericórdia para aqueles que estão na frente ministrando a palavra. Para que quando você ouvir alguém revoltado lá fora, falando mal, criticando, você olhe com misericórdia para o seu pastor. Porque você não pode apenas olhar um lado da moeda, tem que olhar o outro lado também. Então, nessa noite, eu deixo aqui essa mensagem com vocês. Somos pessoas humanas, sujeitas a esgotamentos físicos e emocionais, sujeitos a adoecer, como todo o trabalhador está sujeito. E eu quero deixar com vocês esses 2 versículos para nós finalizarmos o culto essa noite. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Quero que você leia e ouça com muita atenção. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a dignidade. Orar, interceder por aqueles que se assentam nesta cadeira. Precisamos. Agora, Hebreus capítulo 13, por favor, Priscila. Eu não falei o versículo, não foi? É 13, 17, filha. Desculpa. 13, 17. Obedeçam. Depois você coloca outra versão. Você coloca outra versão para a gente uma vez? A outra versão traz mais clareza para a gente. Aí, ó. Obedeçam os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Em outras palavras, isso para nada é aproveitável para vocês. Verso 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Pode passar mais um. Rogo-vos com muito empenho que assim façam, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Aí nós vemos aí a dor de um preço que se paga. Agora, último versículo, Priscila. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Somente aí. É o 13, não foi? Vivam em paz uns com os outros. Então aqui, amados,
eu finalizo essa mensagem dessa noite pedindo a vocês: cuide daquele que se assenta nessa cadeira. Amém? Repita comigo: cuidem daquele que se assenta nessa cadeira. Agora diga um para o outro aí. Isso, um para o outro aí. Cuide daquele. Amém? Ouviram? Cuide daquele que se assenta nessa cadeira. Amém? Agora juntos vamos dizer assim: irmãos, vamos cuidar daqueles que se assentam nessa cadeira. Amém? Eu posso contar com vocês? Porque amanhã, quem sabe, sejam vocês que vão sentar aqui. Não é verdade? Deus sabe. Moisés foi chamado com o quê? 80 anos? Pensando em dar entrada da providência. Deus chama ele para a obra. Amados, nós vimos um pastor com 89 anos. 89 anos. Não consegue andar. Mas fala, mas prega, mas ensina. Então, gente, vamos preservar nossa liderança, preservar nossos homens e mulheres de Deus que trabalham aqui, mas não se esqueçam da cadeira do pastor. Apresente em oração, busque a Deus, ore, interceda, nos cubra de oração, porque a intenção do inimigo é ferir o pastor para dispersar o rebanho. Quando alguém vier trazendo qualquer conversa atravessada, lembre-se, ali não é o Espírito de Deus que está falando, é o Espírito do anticristo, porque é o Espírito do anticristo que trabalha para tirar a gente da igreja. Você é livre para receber qualquer pessoa na sua casa, mas você também tem autoridade para dizer: esse tipo de conversa eu não admito aqui, porque não vou sentar na mesa, dividir a mesa do Senhor com a mesa do diabo. Não vou servir na minha mesa um banquete para Jesus e outro para o diabo, porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Estejam atentos, vigiem. Talvez essa mensagem não seja nem para vocês, seja para as pessoas que estão assistindo, ou alguém que você possa dar conselhos. Porque muitas vezes, uma pessoa inflamada, ela age dessa forma. Mas talvez não seja o caráter dessa pessoa, mas porque está assim, inflamado, e acaba inflamando. Mas seja um pacificador, seja um bombeiro de Jeová, para apagar o fogo e dizer: irmãos, vamos para a graça de Deus, vamos orar, vamos caminhar, vamos esquecer essas coisas e vamos orar, pedir o Espírito Santo para colocar paz no coração da gente, e vamos seguir. A Bíblia nos manda orar pelos nossos pastores, nos manda interceder por eles, porque eles velam por nossas almas como quem vai prestar contas. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, cuide de seus pastores. Amém? Amanhã ou depois a gente pode estar em outro lugar, mas vocês vão continuar, e outros vão assumir aqui, que essa mensagem sirva também para outros que chegarem para estarem aqui neste lugar. Amém? Em nome de Jesus, vamos cuidar daqueles que Deus levantou para ser nosso líder, para ser nosso instrutor, para ser nosso professor, para ser aquele que cuida da nossa vida espiritual. Amém? Quando nós chamamos a atenção, quando nós procuramos corrigir, não é que nós queremos o seu mal, nós não queremos que você se perca. Não queremos que você se perca. Por isso que muitas vezes nós chamamos a atenção. Poucas pessoas acertam com a nossa igreja, porque nós procuramos sim que as pessoas entendam a mensagem, conheçam a palavra de Deus. Porque o movimento, você sai de um movimento, vai para outro, e para outro, e para outro, mas nunca encontra um porto seguro. Então aqui nós procuramos trabalhar a base, para que você seja enraizado na palavra. Porque uma vez que você estiver enraizado ou arraigado na palavra, nada vai te abalar. Tudo que você precisar, você vai encontrar, porque você está firmado na palavra de Deus. Amém? Que venham os ventos, venham as tempestades,
mas que você permaneça firme na presença e na palavra do Senhor. Amém? E cuide bem dos seus pastores. Amém, amados? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem quer sentar aqui? Quem quer sentar aqui nessa cadeira? Tem alguém que queira sentar nessa cadeira aqui?